Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o Abraão está morando em Ur? Daí Deus manda ele ir para a terra prometida, né, para Canaã. Ele vai para Canaã, só que Canaã não é muito fértil, não tem muita forma de sobrevivência. Então o que ele faz? O povo hebreu segue para o Egito. Professor, mas eu sempre aprendi na minha escola dominical que quando o povo hebreu ele sai do Egito porque era escravizado. Sim, mas aqui na história você vai entender que Abraão começa em Ur, o povo hebreu vai para Canaã e depois o povo hebreu segue para o Egito sem escravidão. Na época, o Egito estava sendo comandado pelos Hicsos. Lembra dessa aula de Egito? Eu vou fazer uma aula de Egito bem forte, mas o Egito era dividido em 3 fases, né? A primeira, que era o Alto e Baixo Egito, os Hicsos comandando o Egito e depois o período dinástico dos faraós. Nesse período dos Hicsos comandando o Egito é que chega o povo hebreu. E aí, gente, o povo hebreu não é escravizado nesse primeiro período no Egito. Só quando o final desses Hicsos, do comando dos Hicsos, só quando a dinastia faraônica volta, que aí sim o povo hebreu é escravizado no Egito, tá bom? Quem lidera o final dessa escravização e a volta para Canaã, aqui eu vou fazer a volta aqui, ó. E a volta para Canaã é Moisés, num período conhecido como Êxodo, tá bom? Moisés liberta o povo hebreu, escravizado pelo Egito, e lidera a volta a Canaã, tá bom? Essa volta, pessoal, nesse caminho dura 40 anos descritos lá na Bíblia, a abertura do Mar Vermelho e uma série de outras coisas, tá? Porém, essa volta aqui acaba o primeiro ciclo do povo hebreu, que são os patriarcas. O povo hebreu é dividido em 3 ciclos: patriarcas, juízes e reis. Tá? Esse primeiro ciclo começa com Abraão e acaba com Moisés. A gente inicia aí o segundo ciclo, que é o ciclo dos juízes, na chegada em Canaã. Vocês vão lembrar que Moisés não consegue entrar na terra prometida, né? Ele recebe uma ordem de Deus, que era para falar com uma pedra, para a pedra dar água, e acaba que ele bate com o cajado na pedra, a pedra dá água, mas esse desrespeito aí, essa desobediência faz com que ele não entre em Canaã, a terra prometida. E aí na terra prometida os juízes, né, na figura de Josué, começa com Josué, os juízes são os líderes religiosos, militares e políticos. Esses juízes vão começar a trabalhar essa terra Canaã com mais eficiência do que naquela primeira vez que Abraão foi, tá bom? Essa terra agora começa sim a ser produtiva. O povo hebreu se dividiu em 12 tribos, sendo unificada só no período dos reis, tá bom, pessoal? No período dos reis há a centralização com o primeiro rei, o rei Saul. Ele vai centralizar essas 12 tribos em um único estado, em um único reino, um reino bem mais forte, tá bom? Esse reino é administrado primeiro por Saul, que vai fazer a unificação, passa para Davi que venceu o gigante Golias, e depois vai para Salomão. Salomão é muito representado para a gente como a sabedoria, né? Que está escrito na Bíblia, a pessoa mais sábia, tem mais conhecimento. Esse reino acaba com a morte de Salomão, tá bom, pessoal? Próximo quadro a gente vai encerrar aí depois da morte de Salomão. Até a próxima. Última parte da aula de monoteísmo. Vamos lá? Pessoal, o que eu falei? O que eu queria que vocês entendessem? Que o patriarca da fé saiu de Ur, foi para Canaã, foi para o Egito,
o povo hebreu já, né? E saiu do Egito e voltou para Canaã. Até aqui é o nosso caminho. Porém, vamos recordar. Quando Abraão chegou em Canaã, ele teve 2 filhos. Lembra? Ismael e Isaac. Pessoal, a descendência de Isaac foi para o Egito e voltou para Canaã. A descendência de Ismael ficou em Canaã e fundou o povo árabe. Olha só. Então, vou mudar de caneta para não bagunçar muito mais. Essa galera de Ismael, de Isaac, ela foi para o Egito e depois recebeu a promessa de voltar para a terra prometida. Ó, Isaac. A descendência de Isaac, Egito, e depois a descendência de Isaac de novo Canaã. Só que ao chegar em Canaã, quem já estava lá? A descendência de Ismael. Então, de quem é a terra Canaã? Dessa descendência ou dessa descendência? Acabou de descobrir o que é o conflito judeu com Palestina. Canaã hoje, gente, é a Palestina. A cidade de Canaã hoje chama Palestina. E aí a descendência, essa briga por posse de pedaços de terra, é isso aqui. É um povo dizendo que a terra era dele e o povo que ficou na terra. Professor, mas onde entra Jerusalém nessa época? Vamos saber agora. Vamos lá, gente. Quando Salomão morreu, e aí Salomão construiu o templo de Jerusalém, né? Um templo para a adoração a um único Deus. Beleza? Todo mundo lembra disso? Depois eu vou falar que o templo foi destruído por Nabucodonosor e depois ele volta a reconstruir, os romanos destroem de novo. Mas a princípio Salomão construiu um templo de sabedoria, o castelo dele, aonde ele governava e aonde ele dava as diretrizes, tá bom, pessoal? Esse templo de Salomão foi construído em Jerusalém, lá em Canaã. Entende isso? E aí, gente, quando Salomão morre, acontece o que a gente chama de cisma. E aí o vestibular cobra para você entender o que é cisma. Que foi a divisão do reino hebreu, né, em 2 reinos. O reino de Judá, com 2 tribos, que é a capital em Samaria, e o reino de Israel, com 10 tribos, capital em Jerusalém. Por isso Israel requer a capital em Jerusalém. Todavia, o palestino árabe que ficou lá também entende mais forte que a terra é dele, porque esse judeu saiu. Quando sai, ele deixa a terra. Entendi esse conflito judeu-palestino? Pessoal, esse reino, essa divisão enfraquece o reino, tá? Essa divisão de Judá e Israel enfraquece. E 76 depois de Cristo, os romanos tomam, na verdade, a primeira tomada aqui é com o Império da Babilônia e depois, e aí os judeus vão ser presos lá no cativeiro da Babilônia, é mais uma aula para a gente fazer, e depois eles conseguem a liberdade e aí cai de novo com Roma, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que a gênese do conflito palestino e Israel, judeu e palestino, é isso aqui. Tá bom? Um abraço, fiquem na paz, até a próxima.